Torcedor, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vindo aqui no nosso canal. Ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. A partir de agora, muita informação. Mas antes, não esqueça também de deixar seu like, que é muito importante, tá? Para você que gosta do nosso canal, os novos inscritos também. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom ter você com a gente. Então, não esqueça de deixar seu like, comentar bastante esse conteúdo e dar sua opinião, tá? É importante que você dê sua opinião. Se você concorda comigo, se não, fique à vontade. Pessoal, o nosso pré-jogo, né, do Santa Cruz, hoje tem a Inter de Limeira enfrentando o Santa Cruz pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E é um jogo que para o Santa Cruz pode ser o recomeço. Vai ter estreia de treinador, né? O Christian de Souza vai estrear hoje à frente do Santa Cruz. E além disso, tem também a situação da tabela. Estou aqui observando e o Santa Cruz está na 17ª posição. Esse ano só cai em dois, né? É bom lembrar que só cai em dois para a Série D. Mas o Santa não pode ser um desses dois, né? Tem que ficar ligado, atento, para não fazer bobagem. E outro detalhe importante também sobre esse jogo de hoje. O Santa precisa demonstrar uma cara nova, tá? Um time mais competitivo, um time mais aguerrido, um time que quer, de fato, é, coisas maiores na Série C. Será a sexta partida dessa competição. E a Série C tem sua particularidade. O torcedor vai lembrar e vai concordar comigo que na Série C você não pode vacilar, tá? Você precisa empatar, vencer em casa, principalmente vencer seus jogos. O Santa só venceu um jogo em casa, até porque disputou poucos jogos em casa, é verdade. Mas de qualquer maneira precisa ser um time mais aguerrido, tá? Um time que busque esse resultado a todo custo. O Santa não pode sair hoje, né? Lá do Major Levi, né? Sem um ponto. Ou 3 pontos, ou um ponto. Só que não pode deixar de pontuar. Hoje, o Santa precisa, de fato, mudar a chave nessa competição. E aí decidir o que vai querer. Porque a Série C, ela é muito curta, né? Parece ser longa, mas não é. É um jogo só. Então você só enfrenta por exemplo, você só enfrenta a Inter de Limeira uma vez. Você só vai voltar a enfrentar a Inter de Limeira se caso você chegar no quadrangular e ela também. Então para você entender como a Série C ela é. Então o Santa precisa dar uma guinada, né? O freio de arrumação me parece que foi dado com a troca de treinador. Está trazendo um treinador que até pouco tempo era o líder da competição, né? Apesar que agora a competição já tem um novo líder, que é o Paysandu, mas era o líder ali com o Amazonas, que por sinal já perdeu, né? Após a saída do Christian de Souza. Ou seja, o Santa precisa dar uma guinada na sua vida, precisa entender. Outro detalhe importante sobre esse jogo de hoje: o Santa pagou, né, uma das folhas que estava em atraso. O Santa pagou, então é, está tentando resolver a situação financeira do clube, né? O presidente Bruno Rodrigues, juntamente ali com todos da parte, todo o corpo administrativo do Santa Cruz, mas é importante que a gente acabe também trazendo essa informação, porque foi pago uma das folhas, né, para já ir diminuindo, né, esse custo que o Santa Cruz hoje tem. Não é esse custo, não, é esse déficit mesmo que o Santa Cruz tem hoje. Então precisa pagar, precisa encontrar caminhos. Trouxe um novo treinador que é, tem um estilo de jogo. Ele até falou sobre isso na coletiva, que ele não vai se atentar a isso. Uma hora ele vai jogar num 4-3-3, outra hora ele vai jogar num 3-5-2, outra hora ele vai jogar num 4-4-2, no 4-1-4-1. Enfim, ele vai se adaptar a cada jogo, segundo o próprio Cristian de Souza. Foi ele que falou isso na coletiva de imprensa de apresentação. Tá? Ele disse que nesse primeiro momento ele quer o resultado a curto prazo, o quanto antes. Ou seja, a ideia do Cristian de Souza é que o Santa vença hoje, para começar bem, para voltar a confiança, tá? Então, de fato, esse é importante que a gente acabe trazendo esses pontos que foram debatidos e falados, verbalizados ali pelo próprio Cristian de Souza na coletiva sobre essa questão. Então, precisa resolver esse problema. Precisa
de fato, voltar a vencer. E hoje, o Santa Cruz estando na 17ª posição, o Santa Cruz está a 2 pontos do Z2. 2 pontos do G2. Lá embaixo estão Anápolis e Itabaiana. Tá? Então, vencer hoje primeiro, recuperar a confiança e principalmente também se afastar dessa zona de rebaixamento, tá? Porque para mim ficar em 17º, você está brigando para não cair. Então o Santa precisa vencer. Vencendo hoje, o Santa Cruz vai chegar a 7 pontos e vai passar o Botafogo da Paraíba. Só não vai ultrapassar a equipe do Figueirense. Ou seja, vencendo hoje, o Santa vai para a 14ª posição. Tá? Veja o quão é importante essa vitória de hoje. Por outro lado, vai enfrentar uma equipe que está melhor posicionada, que o time, ao meu ver, até pela questão financeira também, está mais entrosado, está mais confiante, tá? Que é a Inter de Limeira. A Inter de Limeira, só para você ter uma ideia, empatou com o Barra e ganhou do Confiança, fora de casa. Tá? Então é um time que nessa Série C está ali na 8ª posição. Deixa eu só tirar aqui para eu poder ver a tabela direitinho. Deixa eu trazer direitinho. Pronto, eu estou olhando aqui, tá, gente? Ó, tá na 11ª posição com 8 pontos conquistados. Então o Santa não pode vacilar hoje. Precisa vencer. Acho que não tem que ter outro papo. Não tem meio termo. É vencer ou vencer hoje, se quiser de fato começar a pensar em coisas maiores nessa Série C. O Santa não pode ficar na Série C, mas também não pode cair para a Série D. E se vier a ficar, que fique entrando no quadrangular. Porque você vai para o quadrangular e as coisas mudam. Às vezes aquele time que foi mal na fase de grupo, ali na primeira fase da competição, ele toma, né? Ele retoma no quadrangular, melhor dizendo, né? Ele muda totalmente diferente. Ele muda, melhor dizendo, ele muda totalmente diferente, né? Ele acaba mudando, porque é outro campeonato. É outro campeonato. Então, vencer hoje é o Santa começar a pensar, né? Primeiro é se afastar desse Z2. Depois se aproximar do G8. E depois entrar no G8. Acho que tem que ser tratado por partes no Santa Cruz. Primeiro, se afastar desse Z2, encostar ali no G8 e depois entrar no G8. Pelo menos eu entendo que seja dessa maneira e eu creio que você vai concordar comigo também. Olha, é a primeira vez que essas duas equipes vão se enfrentar na história do futebol brasileiro. Nunca se enfrentaram, então o Santa precisa vencer, né? Normalmente o Santa, quando pega time que nunca enfrentou, acaba perdendo ou empatando. Mas é a primeira vez. Vai pegar um time difícil, só para você ter uma ideia aqui, ó. Estou aqui olhando os números, né, a temporada da Inter de Limeira. E nessa temporada aqui, cadê? Pronto, são 20 partidas na temporada. A Inter de Limeira tem 6 vitórias na temporada, 6 empates e 8 derrotas. Tá? Tem um aproveitamento de 30%, um aproveitamento, né, ruim. Marcou na temporada 22 gols e sofreu 24 gols. Ou seja, é um time que na temporada, mesmo tendo 20 jogos, só tem 6 vitórias, né? Então a temporada não é muito boa. E na Série C, deixa eu só trazer aqui a Série C, eu estou trazendo aqui os dados do site O Gol. Na Série C são 5 partidas, né? Na Série C, com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, 40%, 40% de aproveitamento. Esse é o aproveitamento da Inter de Limeira. Marcou 7 gols e sofreu 6 gols. É um time que toma muitos gols. O Santa pode tirar proveito disso, de um time que sofre muitos gols, que é a Inter de Limeira. Falando do Santa Cruz, eu sei que você também quer que eu fale do Santa Cruz, acabo trazendo os dados. O Santa Cruz nessa temporada, só para você ter uma ideia, deixa eu abrir aqui para mim, pronto, tá chegando. Nessa temporada são 17 partidas, tem 3 jogos a menos na temporada do que a Inter de Limeira. Aí o Santa tem, são 6 vitórias na temporada, tá? 3 empates e 8 derrotas. O time do Santa Cruz perde muito, né? 8 derrotas na temporada, tem mais derrotas do que vitórias.
e empates tem 3. O Santa tem um aproveitamento péssimo em 2026. Tem 35% de aproveitamento. É um aproveitamento horroroso. Um aproveitamento muito ruim do Santa Cruz. Muito, mas muito ruim. Na temporada, o Santa marcou 17 gols e sofreu 16 gols. O Santa já sofreu 16 gols, torcedor. É uma várzea essa defesa do Santa Cruz. É uma várzea essa defesa do Santa Cruz. 16 gols o Santa sofreu, marcou 17. Ou seja, os atacantes fazem poucos gols e a defesa toma muitos gols. E aí é por aí que o Christian precisa organizar esse time. Porque é um time que sofre muitos gols, tá? E na Série C, aí na Série C é o desastre, né? Na Série C, aí você começa a chorar, viu, torcedor? Cinco partidas, uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Santa tem um aproveitamento de 20%. É um aproveitamento lixo para a grandeza do Santa Cruz. O Santa marcou só 2 gols nessa competição e sofreu 4 gols. Então, é um time que toma muitos gols. Ou seja, o Santa sofreu um gol em quase todas as partidas. Foram 5 partidas até o momento. 4 gols sofridos. E o Santa só marcou 2 gols. Então, o Christian de Souza precisa trazer de volta essa confiança. Precisa trazer de volta a confiança, a segurança defensiva e a força ofensiva. O Santa precisa melhorar isso. Falado toda essa situação de estatística, dados e tudo mais, vamos para as prováveis escalações das duas equipes. O Santa Cruz, esse jogo acontece às 8 horas da noite, no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira, e é válido aí pela 6ª rodada da competição, tá, torcedor? E aí é um detalhe, para esse duelo, a transmissão desse jogo será no Sportnet, tá? Para esse jogo, Matheus Costa, que é o treinador da equipe da Inter de Limeira, ele não tem nenhum desfalque, tá? Ele deve ir para esse jogo de Saulo, tá? No gol, a lateral com Ian Silva, o torcedor vai lembrar do Ian Silva, né? Passou aqui no futebol pernambucano. A dupla de zaga com Frazan, Lucas Santos, a lateral esquerda com João Vitor. Meio campo com Fabrício Dias, Lucas Bochecha e Romarinho. E o ataque com Getúlio, Vitor Leque e Miguel Bianconi. Então, essa é a provável escalação da equipe do técnico, que é ali o Matheus Costa. Já falei que é um time que marca gols, mas que também sofre muitos gols. E o Santa precisa tirar proveito disso. E, falando do tricolor pernambucano, é a estreia do Christian de Souza, à frente do Santa. Inclusive, estava uma noviória aí, se ele já tinha saído do bid sim ou não, tá? Mas vai para a partida, ele que é provável que pode montar um time ou num 4-3-3 ou num 3-5-2, tá? Pode acontecer isso, mas ele deve ir de Thiago Coelho no gol, a dupla de zaga com Eurico, William Alves, tá? E o Edson Miranda, então ele deve jogar num 3-5-2, com 3 zagueiros, tá? Eurico Lima, William Alves, Edson Miranda. Aí tem ali nas laterais Renato, meio campo com Pedro Favela, Silva, Patrick Alain e Zé Mário na lateral esquerda. E o ataque, Ronald e Thiago Marques. Essa deve ser a provável escalação, tá? Ou seja, o Renato deve ser deslocado para fazer o lado direito, porque o Santa não tem mais Israel, tá? E o Thiago Enes estava lesionado, tá? Teve ali um problema e a tendência é que não joga. O Thiago Enes, isso, pois é, exatamente isso. O Thiago Enes teve ali um desconforto e deve ficar fora desse confronto. Com isso, o Renato, que começou na origem, né, o torcedor vai lembrar, como lateral direito, depois foi deslocado para jogar ali fazendo o extremo, mas ele vai jogar na função dele, que iniciou na sua carreira como lateral direito. Então essa deve ser a provável escalação do Santa Cruz, repetindo: Thiago Coelho, um trio de zaga com Eurico Lima, William Alves e Edson Miranda, Renato, aí o meio campo com Pedro Favela, Silva, Patrick Alain, e a lateral esquerda com Zé Mário, ataque com Ronald e Thiago Marques. Essa deve ser a provável escalação do Santa Cruz para esse duelo. Quem apita a partida é um trio do Tocantins, tá? Marcos Matheus de Souza, ele será auxiliado por Fábio Pereira e o Washington Souza Monteiro, todos do Tocantins.
Já o quarto árbitro é o Hermânio Henrique Dalden. Ele é de São Paulo, é o quarto árbitro desse confronto. A Série C, nessa fase, não tem VAR e que o Santa faça, sim, uma boa partida, porque está precisando para sair de perto dessa zona e voltar essa confiança. Hoje tem estreia aí do novo treinador. É isso, pessoal. Tá falado, tá? Tá falado. Essas são as informações do Santa Cruz aqui no nosso canal MOTV. Peço que você se inscreva, ative o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo, que é muito importante a sua participação aqui com a gente. Um abraço e até qualquer hora. Fui!